graça e paz. Eu quero compartilhar com você o nosso devocional. E esse mês nós estamos com o tema, o propósito de Deus na forja. Antes de iniciar uma leitura bíblica, eu quero falar um pouquinho aqui sobre forja, né? Sobre esse forjamento. O que que é forjar? Forjar significa modelar. E o forjamento ele é um processo utilizado para transformar um material do seu estado bruto para uma peça acabada. E geralmente envolve aquecimento e pressão. Para viver o propósito de Deus, é necessário esse alinhamento, né? Eu preciso passar pela forja para viver o propósito de Deus, né? E eu quero até citar aqui o exemplo de uma espada. Uma espada, ela não está pronta para ir para a guerra enquanto ela ainda é apenas um pedaço de metal. Então, ela precisa o quê? De ser trabalhada, né? O ferreiro vai ali, faz todo aquele processo, né, de aquecimento, de pressão. Então, da mesma forma, nossos dons, talentos, né, vontades, desejos, comportamentos, são apenas materiais brutos antes de serem forjados para alcançar o seu propósito final. Então, em nós, existe sim um potencial que só será alcançado se nos permitirmos ser forjados por Deus, né? Então, assim, eu sei que não é um processo fácil, né? Não é agradável, não é prazeroso você colocar em situações de pressão, porque o Senhor vai usar ali, vai trabalhar nas dificuldades, nas adversidades, então vai doer ser forjado sim. Então, se quisermos viver propósitos eternos, se eu quiser ser uma arma poderosa para o reino de Deus, não há outro caminho, eu precisarei ser forjado. Eu quero ler lá em 1 Pedro 4,12, fala, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, que o apóstolo Pedro, o que que ele orienta aqui, através desse versículo? É orientar os crentes que passam pela prova de sofrimento, que Deus está no controle de toda circunstância hostil, né? E as usará para aperfeiçoar seu povo. Então, nós podemos experimentar, sim, consolo e esperança nos sofrimentos e nas provações. Porque o propósito de Deus é nos moldar, é nos purificar e tornar cada vez mais parecido com Cristo. Então, para isso, nós passamos pelo processo da forja, da transformação. Então, Deus nos molda e refina através das provações e desafios da vida, preparando-nos para cumprir o seu propósito divino. Então, cada desafio que você enfrenta, meu irmão, faz parte do plano de Deus para fortalecer sua fé e preparar você para algo maior. Então, a aprovação, ela é uma dificuldade que põe em prova a nossa fé, serve para nos fortalecer e ajuda no nosso crescimento espiritual. Então, viver as provações permite trilhar um caminho de maturidade, né? Precisamos deixar o Senhor trabalhar em nós, no nosso caráter e na nossa fé. Lá em 1 Pedro 1,7, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o que que esse versículo me ensina? Me ensina que a perseverança diante das provações é mais valiosa que o ouro e que os crentes serão salvos. E também me ensina que a fé ela é fortalecida quando se enfrenta tribulações. Nos mostra que a fé é algo importante nesse processo de forja. É aquilo que nos ajuda a perseverar através das dificuldades e nos encoraja a viver de acordo com os princípios de Deus. A fé ela nos permite manter a esperança, mesmo quando não conseguimos ver nenhum resultado imediato. Então, eu preciso confiar no tempo de Deus. Eu preciso perseverar. E perseverança e a confiança em Deus nos ajudam a atravessar os momentos mais difíceis. Então, a vida, sim, meu irmão, nem sempre é fácil. E muitas vezes nos perguntamos por que certas lutas são tão difíceis, né? Mas a verdade é que se não fosse pelas lutas o que você passou, né, ou está passando, você não seria tão forte quanto é hoje. Então, se hoje você está enfrentando lutas, lembre-se,
É no fogo que o ouro é purificado. E é nas batalhas que Deus levanta guerreiros, homens fortes, mulheres fortes. Então, Deus não vai levar para a batalha um soldado em seu estado bruto, um soldado subordinado, um soldado sem o seu caráter transformado, um soldado desobediente. Então, se nós formos humildes para aceitar o processo de ser forjado, seremos soldados, sim, de Cristo. E as dificuldades são essas oportunidades que Deus utiliza para nos transformar, forjando em nós um caráter forte e uma fé inabalável. Então lembre-se que somos restaurados para ter comunhão com Jesus. E o propósito de Deus é um caminho para conhecer as profundezas em Deus. É uma jornada que pode envolver, sim, dificuldades, mas que também pode trazer alegria, lhe trazer paz e bondade. Então, Deus permite que passamos por tudo isso, por todas as situações adversas, tendo em vista um propósito maravilhoso, um propósito excelente, grandioso, sublime. E Deus ele trabalha de uma maneira proposital, inteligente, amorosa em nossas vidas. Então, para tudo Deus tem um propósito, né? Então, assim, não questione o propósito de Deus, apenas viva-o. Siga com fé, pois tudo que colocamos diante de Deus em oração tem solução, tem saída e tem resposta. E tudo faz parte da vontade de Deus. Os seus planos são maiores que os nossos. Pode até parecer, sim, difícil de entender, né, o momento, mas Deus quer que cresçamos em fé. E com Jesus nós temos essa perspectiva de um futuro certo. Como? Permanecendo firme nos planos de Deus. Porque Deus está no controle. Sabemos que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus está no controle. Jesus é a nossa força. Jesus é a sua força, meu irmão. Lá em Romanos 8:28, você pode meditar ali. E é nos momentos mais difíceis que você descobre sua verdadeira força, que é Jesus. Então, quando você não consegue caminhar mais, Jesus lhe carrega e os milagres acontecem. O que me diz lá em 2 Coríntios 12:10? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, meu irmão, não desanime, não retroceda, não tenha medo. Deus é maior. Deus é maior que tudo. Né? Então, nós temos exemplo dos personagens bíblicos, e quando nós olhamos ali para a vida desses personagens, né, a vida de Abraão, a vida de Moisés, a vida de Davi, dos apóstolos, vemos que eles enfrentaram desafios, eles enfrentaram provações e oposições, mas eles escolheram confiar na convicção de Deus, né, e continuar, né, seguindo os seus mandamentos. Né? Eu tenho o exemplo de Abraão, meu Deus, é o pai da fé. Então Abraão ele foi provado por Deus em diversas situações, principalmente quando ele foi instruído a sacrificar seu filho ali, Isaque, né. Então essas provas ali o fizeram crescer espiritualmente e o aprovaram, e conosco não é diferente, né. Mas então são todas essas provações hoje ainda ali daqueles personagens e como referência para nós. Então Abraão ele demonstrou obediência plena, confiança na presença de Deus e total compromisso com ele. Então é isso que conosco não é diferente, que nós possamos ter essas referências, trazer para a nossa vida, né? E que o processo de ser forjado por Deus é um processo profundo. A forja de Deus é um processo profundo e transformador. Ele usa as provações para eliminar nossas impurezas espirituais, nos ensinando a depender mais dele e a desenvolver uma fé mais firme, uma fé resistente, uma fé inabalável. Então, que você possa crescer cada vez mais em fé e entendimento. Deixe a forja de Deus transformar sua fé e fortalecer seu espírito. E essa fé em ação que nos leva a crescer e perseverar. Então, que possa agradecer a Deus, não apenas pelas bênçãos visíveis, mas também pelos tempos difíceis.
pelas provações, que são aí que nós aprendemos, são nesses momentos difíceis, esses momentos que me ensinam a confiar mais no Senhor. Então deixe que a sua fé seja maior que seus problemas, que a sua fé seja maior de toda e qualquer dificuldade. E tudo faz parte dos planos de Deus. Amém? Que o Senhor possa te fazer crescer cada vez mais, que eu possa crescer na graça e no conhecimento. O Senhor nos leva a descansar completamente em Ti, Pai, tendo a confiança de que o Senhor governa a história, está reservando, está usando essas dificuldades para nosso bem, nos purificando, nos tornando parecidos com Cristo. Que através de todas as provações, das tribulações da vida, nós temos a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai, por esse momento e que o Senhor possa ficar conosco todos os dias, em toda e qualquer situação. Que o Senhor te abençoe. Amém.